Exatamente às 19 horas. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma live, né? Agradecendo aí já Gustavo, Rodrigo. Eita, Rodrigo, que saudades, Rodrigo. Né? Então a gente vai iniciar mais uma live, né, do projeto Ciência em Foco, que tem como objetivo o relato, conversas com os egressos do programa de pós-graduação em horticultura irrigada, o PPGHI. Quem não me conhece ainda, meu nome é Gertrudes Macário de Oliveira. Eu sou professora do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais da Universidade do Estado da Bahia e estou atualmente na vice-coordenação do PPGHI. Então, a nossa live hoje, nós vamos ter o prazer de conversar com a egressa do PPGHI, a Ângela Patrícia Macedo Bastos. Ângela é técnica em agropecuária pela Escola Agrotécnica de Juazeiro, é graduada em engenharia agronômica e mestre em horticultura irrigada pela Universidade do Estado da Bahia. Trabalhou na Fazenda Gabriela e no grupo Labrunier e atualmente ela é consultora em fitossanidade na empresa Fitotec. Então vamos aguardar ela entrar aqui. Enquanto isso, vou cumprimentando aí Arleide, Geone, sejam bem-vindos, Eduardo, né, Leandro, obrigada aí pela participação de vocês aí para estarem conosco para mais uma live, né? E vamos aguardar aí a nossa convidada, Ângela, né, aguardando ela entrar aqui para a gente iniciar a nossa conversa com ela. Sejam bem-vindos todos vocês, Micaele, Poliana, aguardando Ângela. Daíse, boa noite, Daíse. Assinando. Aguardando a nossa convidada. Boa noite, Tainá. Damiana, boa noite. Boa noite a todos vocês. Esperando Ângela. Grande beijo, Poliana. Denise Araújo. Boa noite, Denise. Professora Laiane. Boa noite a todos vocês. Vamos aguardar só um pouquinho enquanto a nossa convidada ela entra. Victor. Boa noite. Sandy. Boa noite, Sandy. Gleidson. Boa noite, Alessandro. Aguardando a nossa convidada. Boa noite. Ângela, cadê Ângela? Aguardando você, Ângela. Boa noite a todos. Boa noite. Rodolfo. Vê aí, foi a câmera. Aqui mudou. Cadê Ângela? Bora, Ângela. Cadê você, querida? Boa noite, Maíra. Cadê Ângela? Então, a gente aguardando a nossa convidada, né? Ela deve estar tendo algum problema de conexão. Sim, tô vendo. Viu, Boris? É só um lembrete. Eita, tem que lembrar, né? De repente, né? A gente precisa ter aí um lembretezinho de repente pra gente não esquecer, né? Cadê nossa querida Ângela? Boa noite, Adriana, Lucas, né? Faz parte, né, Denise?
Já eu fiz um teste de conexão com ela antes, tá tendo algum problema que não tá conseguindo. Regiane, cadê nossa Ângela? Querida. Boa noite, Regiane. Acontece mesmo, né, Adriana? Obrigada, viu, Adriana, pelo linda. Torcendo aqui para a Ângela conseguir entrar e para a gente iniciar o nosso diálogo, né? Saber aí as histórias, né? O que é que a Ângela tem para dizer para nós, né? Em relação à sua trajetória aí, né? Como técnica, né? Em agropecuária, depois entra para fazer o curso de engenharia agronômica na UNEB e a gente está ansioso aqui para saber o que é que ela vai falar, né? Aguardando, torcendo aqui para ela conseguir entrar. Ângela, Regiane, por gentileza, você poderia ver se, para mim, por favor, Regiane, se a Ângela está tendo algum problema, por gentileza. Eu agradeço, Regiane, nossa primeira convidada, né? E aí a gente aguardar ver se ela consegue. Aí se ela está tendo algum problema de conexão, por gentileza, Regiane, poderia nos informar. Só um pouquinho de paciência aí que a gente vê. Boa noite, Adeilton. Seja bem-vindo à nossa live, aguardando a nossa participante. Olha, ela apareceu aqui. Boa noite. Oh, que Olá! alegria, que coisa boa. Um abraço. Aqui eu já estava preocupada, saber se você estava com algum problema de conexão. Tudo Não, bem? não, tudo bem, Tudo na paz? tudo Então, já certo, fiz. Como é que estão as coisas? Tudo na paz? tudo bem. E Tirando toda essa problemática aí da pandemia, o resto tá ok. tudo na paz, né? Então, Ângela, eu já estava conversando um pouquinho aqui com o pessoal, já fiz a sua apresentação. Então, a gente já temos 9 minutos aí que a gente começou. Então, veja só, Ângela, você hoje, né, uma empresária consolidada, reconhecida como a única no que faz, né? Então, a gente conversou um pouquinho, eu conversei com algumas pessoas, e eu gostaria que você falasse aí para os nossos internautas, né, as pessoas que estão nos assistindo, como é que começou aí tudo, como é que você ingressou aí no mundo da engenharia agronômica? Então, boa noite, pessoal. Desculpa aí pelo imprevisto. É comum. É verdade, professora. Então, eu descobri o interesse pela área agrícola bem cedo, na verdade. Tudo começou realmente por influência familiar, né? Eu tenho dois tios que são agrônomos e quando eu ingressei
eu devia ter mais ou menos uns 16 anos, eu estava na 8ª série ainda do colegial, e eu comecei a ler um livro de fisiologia. E naquele momento, lendo aquele livro, foi onde realmente despertou o interesse pela engenharia agronômica. E a partir dali, né, eu ainda na 8ª série, eu já tomei a decisão de que queria ser realmente engenheira agrônoma. Então, tudo começou assim, a paixão pelas plantas, lendo um livro de fisiologia. Quer dizer, com 16 anos você já leu o livro de fisiologia. Legal, viu? Sim, sim. E aí você fez o vestibular, era o teu sonho fazer engenharia agronômica? Sim, então, aí eu ingressei, na verdade, primeiro eu ingressei no curso técnico, né? Eu sou técnica agrícola também. Fiz o curso aqui em Juazeiro mesmo, lá na agrotécnica, né? Em frente ao NEB. E depois disso, eu já sabia, já tinha o interesse de que ia fazer agronomia. Então, no primeiro ano do colegial, eu já comecei o curso técnico. E aí terminei o curso técnico, já com muita certeza ainda mais de que queria ser engenheira agrônoma. Então, a agronomia é um sonho. Eu tinha o sonho de ser engenheira agrônoma e tudo começou com esse sonho. E eu costumo dizer que se eu voltasse no tempo, eu faria tudo outra vez. Eu faria engenharia agronômica novamente. Ah, que legal, Ângela. Ângela, e durante a sua graduação, você participou de projeto de iniciação científica? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Se sim, que área, quem te orientou? Sim, então, na verdade, mais ou menos no segundo ano, um ano e meio, segundo ano de faculdade, eu despertei o interesse pela iniciação científica. Porque, na verdade, quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe ao certo o que é a iniciação, do que se trata. Mas, quando começou o curso, a gente ouve falar dos projetos, dos trabalhos. E aí eu me interessei. E, naquela ocasião, o professor Manuel Abílio, que foi meu orientador na graduação, estava selecionando alguns bolsistas, né, para trabalhar com ele no projeto de melhoramento. E eu fiz parte da seleção e aí fui aprovada na seleção com o professor. E lá eu desenvolvi juntamente com o professor e a equipe, né, o trabalho de melhoramento, né, que era a multiplicação e de acessos de melancia. A gente fazia a multiplicação dos acessos, fazia toda a caracterização morfológica desses acessos. E aí eu trabalhei com um professor em torno de 2 anos e meio na graduação. E foi muito gratificante. Foi uma experiência incrível para mim ter participado desse projeto e ainda mais com o professor Manuel Abílio, né? Que quem conhece ele sabe de toda a experiência e know-how que ele tem também. Ô, Ângela, aí eu vi que você trabalhou em algumas empresas, né, em duas empresas, Isso, Labrunier, né, no Grupo Labrunier e na na exato. Gabriela, né? Pronto. Então, esse teu trabalho, você trabalhou antes de entrar na graduação ou já trabalhou em alguma dessas empresas ou foi depois da graduação? Como é que foi? Então, como técnica agrícola, eu trabalhei na Fazenda Gabriela, né? Do ano de 2005 ao ano de 2006, eu trabalhei nessa fazenda. Eu era responsável pelo setor produtivo de manga e foi meu primeiro emprego na área agrícola, né? Na verdade, meu primeiro emprego de modo geral. Eu nunca trabalhei em algo que não fosse agricultura. E aí eu fiquei um ano nessa empresa e após esse ano eu me desliguei da empresa justamente porque eu queria fazer agronomia. E quem faz agronomia, não, a gente não consegue conciliar com o trabalho, até porque a fazenda também era próximo de Santa Maria da Boa Vista, era distante daqui. E aí eu abri mão do emprego para realizar esse sonho, né, de ingressar na faculdade. Aí fiz o vestibular, passei e já na Fazenda Labrunier foi o meu primeiro emprego após a formação como engenheira agrônoma. Então, o meu estágio foi na Labrunier e após o estágio concluído, eu fui contratada pela empresa para gerenciar o setor de fitossanidade. Então, eu gerenciei durante 4 anos e meio
o setor de fitossanidade do Grupo Labrunier aqui na região. Ah, que legal. Boa noite. Obrigada, Regiane. Aí, a todo mundo, obrigado por todos aí que estão conosco. Ângela, e o mestrado? Quer dizer, você terminou a sua graduação, aí você já foi trabalhar antes de ir para o mestrado? Como é que foi você pensava em fazer o mestrado já antes? Quando, durante a graduação, estava trabalhando? Fala um pouquinho da tua entrada no mestrado em horticultura irrigada. Como é que foi aí esse mestrado para ti? Então, na verdade, já na graduação, como eu fiz iniciação, eu pensava, sim, em fazer o mestrado. Mas, assim, a minha ideia de mestrado era na área de melhoramento. Porque na graduação eu trabalhava com melhoramento junto com o professor Manuel Abílio. Então, pouco antes, na verdade, é uma história bem bacana, porque pouco antes de eu sair para o estágio, né, eu tinha muita certeza do mestrado, porque eu tinha feito um trabalho muito bacana na iniciação, eu tinha feito bastante multiplicação, eu trabalhei bastante mesmo. Então, já estava tudo bem encaminhado para o mestrado. Só que aí, prestes a sair pro estágio, né, o professor Manuel Abílio me chamou para conversar e ele me fez uma surpresa, né? Ele disse que meu coração não batia para o melhoramento, né? Que como melhorista eu era uma excelente engenheira agrônoma e que aquele não era o caminho que eu devia seguir, o caminho do melhoramento, né? E naquele momento o chão abriu para mim, eu fiquei meio desnorteada, porque estava tudo muito encaminhado para o mestrado. E relutei bastante com o professor Manuel, né? E quem conhece o professor Manuel sabe que ele é uma paz na terra, né? Uma pessoa muito serena, muito calma. E eu, naquela agitação e querendo que ele voltasse atrás com a decisão, e enfim, eu acabei indo estagiar na Labrunier, né? A minha orientadora no estágio dentro da fazenda foi a Laís, né? Que fez a live anterior. Um beijo para a Laís. Laís me ajudou bastante nesse período. E aí eu abortei a ideia do mestrado, né? Então, eu fui contratada pela empresa e naquele momento eu abortei, né? Aquela ideia. Na minha defesa, no TCC, né? Bacana contar isso porque foi um dia muito bacana para mim. O professor Manuel Abílio fez parte da minha banca, né? No TCC. E ali eu pude agradecer a ele pela bela orientação que ele me deu, né? Na verdade, ele ali foi um grande orientador quando ele disse que não era aquele caminho que eu tinha que seguir, porque meu coração não batia por aquilo. E eu me descobri. Eu descobri o quanto eu era apaixonada pelo setor produtivo, por estar no campo realmente produzindo. E o professor se emocionou muito na minha defesa, eu também fiquei muito emocionada, porque a bela orientação que ele me deu. Mas aí, mais adiante, né, quando eu comecei já a trabalhar, já estava mais ou menos uns 2 anos trabalhando, eu decidi fazer o mestrado. Mas, na ocasião, eu fiz o mestrado realmente naquilo que o meu coração sempre queimou, que foi a fisiologia vegetal. E eu ingressei no mestrado, né, o meu orientador foi o professor e doutor, né, o João Domingos, e minha co-orientadora foi a Essione, ela me co-orientou. E foi assim que eu entrei no mestrado, né? Entrei em 2014, né? E saí do mestrado em 2016. Ângela, alguém perguntou em que ano você terminou a graduação. Eu terminei a graduação em novembro de 2011. Certo. Aí, Ângela, então esse momento emocionante com o professor Manuel Abílio, né? Um abraço para o professor Manuel Abílio, né? Aquela serenidade, aquela paz que ele transmite para a gente, né? Então, esse momento emocionante na sua vida foi na sua defesa de TCC, antes, quando você fez... Isso. Quer dizer, quando você foi fazer o seu trabalho de graduação, o estágio já saiu da área de melhoramento. Isso, no meu estágio, assim, na verdade, o estágio eu avaliava as novas variedades de uva que foram introduzidas na região. Então, tinha um pé dentro do melhoramento, mas já era muito voltado em produção, né? O professor Manuel Abílio entrou aí
Um beijo, professor. E o senhor fez, o senhor foi a primeira peça fundamental que foi usada por Deus na minha vida, quando o senhor disse que meu coração não queimava pelo melhoramento. E o senhor, de fato, professor, é um grande orientador, né? A Regiane falou aí, perguntou o que é que a iniciação agregou na minha carreira profissional. Então, a iniciação científica, ela me trouxe profissionalismo, né? Apesar de eu já ter trabalhado antes, a iniciação me fez ter senso de resolução de problemas. A iniciação me fez entender o compromisso com os prazos, porque todo profissional tem prazo. Então, a iniciação me fez entender o senso de urgência, como que nós temos que solucionar problemas no dia a dia, mesmo sem ter ferramentas. Quem passou pela UNEB sabe que é uma universidade incrível, mas que tem as suas deficiências. E eu me lembro de muitas vezes eu procurando a ajuda de profissionais, de alunos, para ajudar no momento da colheita da melancia. Então, eram desafios que a gente enfrentava ainda quanto aluno, mas que me preparou de maneira estrondosa para esse mercado de trabalho aqui fora, que requer muito de nós esse senso de resolução e de compromisso com o que faz. E parte disso eu adquiri realmente na iniciação. Eu tenho falado com os outros convidados, né? Eu acho a iniciação científica assim, fantástica, muito um programa que prepara mesmo, dá oportunidade para o aluno, né? De tomar decisões, de resolver problemas. E eu acho que isso aí já é uma preparação não só para o mestrado, né? Para ingressar no mestrado, como também para a vida profissional lá fora, não é, Ângela? Sem dúvida. Você hoje é empresária e você hoje já está... Depois você vai falar um pouquinho para a gente essa sua história aí, como é que você chega aí como empresária, né? Mas antes de você falar aí para a gente como empresária, chegar nessa parte, o mestrado. Aí você foi fazer um mestrado com o professor João Domingos, na área que você já era apaixonada, porque na 8ª série já leu um livro de fisiologia, né? Estou encantada, viu? Gostava mesmo da área, né? Gostava. Quais os pontos positivos que você considera que o mestrado trouxe para a sua atuação profissional? Né? Olha, professora, quando eu entrei no mestrado, né, como eu disse, eu já trabalhava, então eu sabia realmente o que eu queria lá no mestrado, né? De fato, o que eu queria, além de agregar algo no meu currículo, né, além de agregar algo a mais no meu currículo, eu queria realmente me aprofundar em determinado tema agronômico, porque eu sei que isso iria fazer o diferencial quanto técnica, na minha posição de técnica no mercado de trabalho. Então, assim, o mestrado me fez entender a importância de a gente ter um aprofundamento técnico em alguns temas. Por mais que a gente olhe hoje e diga assim, não, mas no dia a dia não faz diferença ter um mestrado. Faz porque no mestrado eu entendi a importância do aprofundamento técnico, do aprofundamento de conhecimento técnico. Né? Então, o diploma conta, né? O diploma conta sim, mas para mim o aprofundamento técnico, o embasamento técnico em determinado tema, por exemplo, o meu tema, para mim foi muito bacana. Então, hoje, por exemplo, como o tema da minha dissertação era um tema de fisiologia, no qual eu tive que estudar bastante, por exemplo, as enzimas antioxidantes. Então, hoje, por exemplo, quando se fala desse tipo de enzima, no estresse fisiológico, por exemplo, que a uva tem aqui na região, é um tema que eu tenho um embasamento técnico aprofundado para discutir. Porque, de fato, no mestrado, eu foquei nisso. Então, o mestrado, ele faz você focar em determinado tema e durante 2 anos você se aprofunda em determinado assunto e, com certeza, você sai aí com um plus a mais do que quando você entrou. Então, para mim, foi muito, muito bacana. Legal. Ângela, eu fiquei sabendo, né? Você tem 2 filhos. Isso, né? eu tenho um casal. Lindos. Esses filhos ainda foi durante a tua graduação ou a sua menina, eu acho que ela já tem uns 10 anos. Como é que foi? Isso. Na verdade, minha primeira, eu tenho de 10 anos e um filho de 6, né?
A menina, ela nasceu quando eu estava na graduação, né? Então, foi no ano de 2010 que minha filha nasceu, então eu tinha aí já 3 anos, quase 3 anos na faculdade. E foi um desafio, porque a faculdade é o dia todo, a gente sabe que é um curso bastante puxado. Ângela, Regina está dizendo que a Heloísa fez agronomia com vocês. Fez. Fez, eu me lembro até hoje o dia que eu falei para todo mundo que eu estava grávida, a Regiane foi pegar o resultado do exame comigo. Nossa! Então foi assim, eu fiquei um pouco assustada, mas deu tudo certo. Mas conseguiu, né? Consegui. Eu me lembro que 40 dias depois que ela nasceu, eu já estava colhendo experimento de melancia no campo. Uau, menina! E aí meu filho veio no mestrado. Eu engravidei do segundo filho ele nasceu em 2014, em abril, eu entrei no mestrado em março. Então, na minha licença maternidade do trabalho, eu aproveitei para antecipar as disciplinas, então eu fiquei 30 dias em casa quando ele nasceu, e aí já no mês seguinte eu fui para o mestrado e comecei a pegar as disciplinas e fiquei 4 meses, antecipei bastante coisa. Enfim, foi um desafio, foi sim, mas lutar para mim já virou hábito, né? Hábito de vida. Então, bacana. Deu tudo certo. Escuta, então, olha só, fazendo mestrado, trabalhando e com criança pequena, como é que foi isso? Quanto tempo? Terminou no tempo certo, os 2 anos, o mestrado? Conseguiu dar conta com essa carga toda, Ângela? Terminei no tempo certo, minhas notas eram sempre boas, eu realmente não deixei a desejar, né? Realmente eu me dediquei muito, e assim, na verdade, eu nem encaro como que foi tão difícil, porque eu gosto tanto do que eu faço que é natural. É muito natural para mim ler assuntos agronômicos, é muito natural para mim me dedicar ao que eu gosto. Então, se eu disser que foi um fardo pesado, eu estaria mentindo. Foi muito prazeroso. Apesar dos desafios, as dificuldades não me ofuscavam. Nunca foi meu foco. Que legal, ô Ângela. E nesses momentos, a gente com criança pequena, né, tem que ter um parceiro, né? O parceiro, o seu esposo, certamente contribui muito, né, para esse trabalho. A Regina estava chamando a atenção aí, né? Sim, não, meu esposo é incrível. Eu casaria com ele 10 vezes, né? O amor da minha vida. Ele é um homem maravilhoso e sempre esteve ao meu lado desde que eu entrei na faculdade, né? Eu casei 5 meses depois que eu entrei na faculdade, a gente se casou. E ele é parte desse projeto. Sem ele do meu lado, eu não seria metade do que eu sou, né? Então, ele realmente é um amor para mim em todos os sentidos. Oh, que legal, Ângela. A professora Laiane está perguntando aí quanto tempo você levou para se sentir segura como trabalhando, algo assim. Olha, quando eu comecei a trabalhar como engenheira agrônoma, eu brinco que o meu pescoço começou a ficar um pouco mais rígido com 2 anos de trabalho. Eu comecei a ter passos mais firmes. Antes disso, eu tinha muito receio de erros, enfim, que eu considero esse receio até saudável. Como consultora, eu diria que após 1 ano de consultoria, eu também já estava muito, muito segura, né? Porque eu já tinha experiência, né, antes. Mas o receio, eu costumo dizer que ele faz parte. Quando a gente perde esse medo de cometer algum tipo de erro, uma falha, eu acho que a gente começa a decair profissionalmente. Então, eu prezo muito pela qualidade do meu trabalho, então eu acredito que esse receio faz parte. Mas eu diria para a professora Laiane, né, que fez essa pergunta, que hoje, com 10 anos aí, praticamente, eu vou fazer de formação, hoje eu me sinto engenheira agrônoma de fato, né? Depois desses 10 anos, eu posso dizer que me sinto uma engenheira agrônoma. Ô, Ângela, aí você faz, né? Tem a importância, né? Você destacou a importância
da iniciação científica, né, para que os meninos possam se sentir mais seguros, ou seja, uma preparação não só para pós, né, mas também para o mercado de trabalho. Tem um filho durante a graduação, entra no mestrado trabalhando com filho. E como é que surge essa ideia aí? Como é que foi essa história de você abrir uma empresa? Você abriu uma empresa de consultoria. Como é que surgiu? Você tinha planos na tua vida de abrir uma empresa, de ser empresária? Não, eu nunca tive planos de ser empresária. Em nenhum momento na minha vida eu pensei em ser empresária. Filha, te amo. Minha filha tá aí assistindo a live. Amor da minha vida. Então, eu nunca pensei em ser empresária, professora. Na verdade, eu tenho uma amiga, ela tá até assistindo a live, ela se chama Mara, é uma das minhas melhores amigas, né? E eu que amo muito também. E ela era a pessoa que mais dizia: Ângela, você tem que se tornar consultora, Ângela, abre teu próprio negócio. Mas eu sempre achei aquilo fora do normal, da minha realidade. Mas chegou um tempo que eu estava trabalhando e eu já não estava... Queria sair do trabalho, queria algo novo, queria algo diferente. Porém, eu não sabia o que seria esse diferente, né? Porque onde eu trabalhava, eu já sabia que se eu saísse de lá, quais eram as propostas que iriam aparecer para mim de emprego, né? Que seria ou ir para outra fazenda ou trabalhar em multinacional, né? Naquele momento, ir para outra fazenda para mim não era interessante, porque eu já estava na maior fazenda do Brasil, né? Então, eu não tinha interesse de ir para outra fazenda. Ir para multinacional também não era meu foco, porque eu teria que viajar muito e ficar distante de meus filhos, enfim. E aí, eu comecei a orar, buscar realmente de Deus um direcionamento do que eu deveria fazer. E um dia eu estava vindo de uma das fazendas, dirigindo, e Deus colocou realmente esse projeto no meu coração de abrir uma empresa de consultoria em fitossanidade. O que para mim era algo louco, surreal, fora do normal, porque eu não conhecia ninguém que fazia isso. Mas, enfim, eu fui atrás desse projeto, né? Abri mão do meu trabalho, abri mão do meu emprego e fui em busca desse projeto que me foi dado realmente por Deus. E foi aí que eu me tornei consultora em fitossanidade, né? Então, eu falo sempre para as pessoas, o mérito da ideia realmente não é meu, foi algo que Deus realmente colocou no meu coração. E é disso que eu vivo hoje, né? Então, foi uma experiência incrível e tem sido uma experiência incrível. Ângela, e quando foi que você abriu? Quando foi que você decidiu abrir essa empresa? Então, mais ou menos em 2015, final de 2015, eu já estava decidida. Porém, em abril de 2016, foi quando eu me desliguei da empresa e para abrir esse projeto. E aí eu saí, fui terminar de escrever a dissertação, né? Fiquei 30 dias trabalhando na dissertação e defendi minha dissertação dia 2 de maio de 2016. E no dia 3 de maio de 2016 foi o primeiro dia que eu fui a campo como consultora em fitossanidade. Então, eu diria que esse foi o grande dia, o dia que realmente eu saí a campo vestida realmente e como consultora em fitossanidade. Ângela, as pessoas perguntaram aí quais as culturas que você trabalhou. E também... Não, responda, depois a gente... Eu já trabalhei com manga, coco, melão e milho, mas 90% da minha vida gira em torno de uva. Uhum. Ângela, e me diz uma coisa, o que você falou aí da Adeilton, tá aí, consultora de coco e milho, onde vou, carrego. Ele me carrega para onde ele vai. Olha só. Beijo, Adeilton. Olha só, você falou numa conversa que nós tivemos anteriormente, né? Essa sua empresa, você abriu um dia depois formou, terminou o mestrado e logo em seguida decidiu abrir a empresa. E aí hoje você tem algum funcionário que trabalha contigo, Ângela?
Tenho. Eu comecei sozinha, né? E depois surgiu a demanda de ter gente me ajudando, né? Nesse momento, como eu falei, assim, a gente tinha conversado com a senhora um pouco. Eu hoje represento uma empresa de genética, a maior empresa de genética de uva do mundo. Eu represento ela aqui no Brasil. Então, tenho dois agrônomos que trabalham comigo, né? Um que trabalha me ajudando na parte de genética dessas novas variedades e uma engenheira que trabalha comigo na consultoria de fitossanidade. Ângela, para você contratar, como é que foi feita a seleção desse pessoal, dessa engenheira para trabalhar contigo? O que é que você levou em consideração para você contratar uma engenheira? Veja, você terminou a engenharia, montou a tua empresa e hoje tem uma engenheira agrônoma contigo. Como foi que você decidiu a pessoa para trabalhar contigo? Então, professora, para mim, além de alguns outros argumentos que eu sempre levei em consideração na contratação, né, o principal deles sempre foi lealdade, eu buscava realmente uma pessoa leal, mas em termos de conhecimento, como a agrônoma que eu contratei é recém-formada, ela veio estagiar comigo, o meu critério de contratação permeou também a pessoa ter feito iniciação científica. Então, a agrônoma que trabalha comigo hoje, ela tem origem na iniciação, é um projeto diferente do que a gente fez na UNEB, ela é formada em Garanhuns, fez parte de um projeto que se chama PET, mas é como uma iniciação para a gente. E para mim fez toda a diferença. Saber que ela veio da iniciação, eu entrei em contato com os orientadores dela. Então, o que os orientadores dela me disseram foi um checkmate para a contratação dela, porque eu sabia que um aluno vindo de iniciação ia ser diferenciado e, de fato, eu tive razão, né? E é uma profissional que tem se diferenciado e acredito porque realmente tem um pé na iniciação. Ângela, realmente aí sua fala demonstra ainda mais a importância, né, dos alunos, da participação na iniciação científica, aquilo que a gente comentou anteriormente. E a sua empresa, pode falar um pouquinho mais dela para a gente? Como é para a pessoa colocar, vamos dizer, a gente todo ano tem os nossos formandos que no seu número, precisar o número agora exato de quantos a gente informou agora, que estão aí no mercado. O que é que você teria aí, no caso? É muito difícil, você teria para dizer para essas pessoas em relação a quem sonha em abrir uma empresa, o que é que precisa? Então, eu diria que sim, é difícil. É um desafio imenso ter o próprio negócio. Eu acreditava muito, porque muita gente dizia assim, olha, você com seu próprio negócio, você faz seu horário, você vai ter mais tempo. Essa é a pior mentira. Na verdade, quando você é dono do seu próprio negócio, você tem menos tempo. Porque eu convivo com minha chefe 24 horas por dia, né? Então, a exigência é muito maior. Então, eu trabalho muito mais do que o que eu trabalhava antes. Então, assim, a minha empresa, como a senhora falou, para falar um pouco, né? Eu atuo como consultora em fitossanidade. É um trabalho único, assim, aqui na região. Eu sou a única mulher consultora em viticultura. E em fitossanidade, eu não conheço ninguém no Brasil que faça o trabalho que eu faço aqui no país. Os países que eu já visitei, eu também não conheço ninguém que faz o mesmo trabalho que eu. Realmente é um trabalho inovador. E um trabalho que eu comecei foi complexo, porque as pessoas não conheciam esse projeto. Eu também não tinha referência. Eu tinha referência dentro da tecnologia de aplicação, mas não na consultoria em fitossanidade. Então, foi bem complexo no início. Mas, graças a Deus, assim, o trabalho se consolidou aqui na região. A gente tem desenvolvido um trabalho que eu acredito ser muito bom, né, junto aos meus clientes, às empresas que eu presto serviço. E o que eu diria para os alunos seria, primeiro, saber em que área você quer atuar. Segundo, buscar referências. Eu busquei referências, né, de pessoas para que eu pudesse me nortear em como eu iria conduzir o meu projeto. Então, busquei referências
E eu fui teimosa, né? Eu fui teimosa. No início foi difícil, mas eu insisti. Eu acreditava muito no projeto. E tem muita gente que não tem paciência porque já quer começar do topo. E não é assim, né? A gente vai começando devagarzinho, vai engateando e depois a gente está correndo. Então, o que eu diria é isso. Descubra o que você quer, busque referências e seja teimoso. Teimoso com as dificuldades que vão aparecer. Pois é, muito interessante. Agradecendo aqui a todas as pessoas que estão conosco, né, participando da nossa live hoje com nossa querida Ângela. Ângela, a gente fica muito feliz, né, de estar conversando com você, muita gratidão, porque a tua história, né, de luta, eu admiro muito, não é fácil, né, a gente conseguir atingir os nossos sonhos, né, conquistar, você terminar uma graduação, uma pós-graduação, mãe de família, depois, com todas as dificuldades, né, que você fazer um mestrado, a gente sabe o quanto é necessária a dedicação, né, a gente precisa mesmo se dedicar e muitas vezes você tem que virar à noite estudando. Então, assim, é muito orgulho, assim, de nossa ex-aluna, né, lá, coisa da turma de Regiane, né, lá atrás. Isso, da turma de Eu acho que, Regiane. inclusive, eu acho que fez cálculo comigo também. Fiz tudo com a senhora, professora. Todos os foi cálculos da vida eu fiz com a senhora. a professora de cálculo, né? Cálculo, física 1, física 2, Justamente. álgebra e metodologia, né? Então, sim. E tirei notas boas. eu acho foi, né? Que coisa boa, né? Eu acho com a ajuda que de Regiane, né? Obrigada, né? Regiane. Eu acho que você e Regiane, né? Era as duas sempre juntas, né? Até hoje, né? Sim, A amizade até de vocês hoje. é muito bela, né? Então, eu queria, Ângela, que você dissesse para as pessoas, né? Você é uma empresária, né? Como a gente já falou aqui, a única mulher consultora aqui do Vale, né? Super requisitada. Como é que é tua agenda, né? Você me falou, a gente conversando, as pessoas aí estão querendo o teu trabalho. Como é que está essa tua agenda super cheia, como você falou? O que as pessoas te procuram, né? As culturas, falar um pouquinho sobre isso para a gente. Hoje, além da consultoria em fitossanidade que eu faço, né? Eu trabalho bastante com palestras, treinamentos, cursos. Eu faço também desenvolvimento de produtos para as multinacionais aqui da região. Além de representar essa empresa de genética, né? Uma empresa que se chama SNFL. É uma empresa que eu gosto muito de estar junto dela. É uma empresa, a maior empresa do mundo hoje de genética de uva. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu não tenho mais agenda, não consigo, de fato, atender novos clientes nesse momento, né? Somente nesse momento, porque eu estou preparando justamente essa engenheira que está comigo para que, junto comigo, ela venha dar consultoria. Então, hoje o meu projeto é ter pessoas dando consultoria comigo, porque a minha intenção realmente é levar a Fitotec, né, que é a minha empresa, para outros estados, outros países, e eu sozinha, eu sei que eu não consigo mais, mas eu tenho junto a mim essa engenheira que abraçou o projeto também comigo, e a ideia é que juntas, e tanto eu quanto ela e mais outros profissionais que eu espero contratar mais adiante, a gente possa estar agregando mais fazendas e inserindo a minha filosofia de trabalho, esse projeto em outras culturas também. Ângela, então, o que é que você diria para os nossos... Eu tenho alguns alunos aí da graduação, eu vi alguns dos meus alunos queridos do coração, um abraço para todos vocês. Eu digo assim, que são os meus filhotes adotivos, né? E aí, assim, o que você teria para dizer para não só os alunos da graduação, como da pós-graduação? O que é importante um aluno de engenharia agronômica, o que o mercado aí fora espera de um aluno graduado em, no caso, discente, né? Graduado em engenharia agronômica. O que o mercado aí fora, você como empresário, o que espera desse aluno? O que espera que ele aprenda na universidade? A professora Laiane, só respondendo a pergunta dela, está perguntando sobre o idioma. Eu falo espanhol, Laiane.
Esse ano eu quero tentar, ainda esse ano, né, devido a essa pandemia, eu vou investir no segundo idioma, né, que seria o inglês. Mas nesse momento eu só falo espanhol. Pois não, pode falar. Regiane também está perguntando se alunos da UNEB que quiserem fazer estágio podem me procurar. Podem me procurar a agrônoma que trabalha comigo também. A gente não pode pegar tantos estagiários por conta da modalidade de trabalho que eu tenho, mas a gente está sempre em busca de pessoas competentes, porque também a gente acha que é interessante formar profissionais, até mesmo para colocar no mercado de trabalho para outras empresas também. É um trabalho que eu acho bacana de fazer. Sobre o que é que eu penso, professora, do que o mercado de trabalho está buscando dos profissionais, o que é que eu diria para vocês, agrônomos que estão aí estudando, prestes a se formar? Primeiro assim, gente, que eu costumo brincar com Regiane assim, que se eu voltasse no tempo para a faculdade, algumas coisas eu faria melhor. Outras eu faria igual, né? Eu não vou ser hipócrita, né? Eu continuaria brincando muito como eu brinquei de maneira sadia, mas muita coisa eu faria diferente. Por exemplo, a gente observa que apesar da universidade ser um instituto de pesquisa, que tem tantos professores capacitados, pessoas, seres pensantes, a gente observa que os alunos eles são muito alienados, muito distante da realidade do mercado. Então, muitas vezes hoje tem coisas acontecendo na agricultura que já estão tão comum para nós que estamos no mercado, mas quando você chega para um aluno recém-formado e vai conversar, é surreal para aquele estudante a informação. Então, o primeiro ponto que eu diria para você, aluno de agronomia, é busque se atualizar do que tem acontecido no mercado. Isso eu falo tecnicamente, né? O que são os assuntos, o que é que as pessoas estão usando, o que são os produtos que estão sendo aplicados, para que direção a agronomia está indo, para que você, dentro da faculdade, já busque estar dentro do que o mercado anseia. Isso é o conselho técnico que eu dou para os alunos. Porém, o segundo ponto, que para mim é o mais importante, é estar saindo para o mercado de trabalho alunos descompromissados. Pessoas que elas não estão comprometidas com a sua formação profissional. Pessoas que não entendem o que é prazo, horário, disciplina, comportamento ético nas empresas. E o principal deles, professora, as empresas estão em busca de profissionais que solucionem problemas. O que paga as nossas contas é resultado. Então, as pessoas, elas têm que dar resultado. Quando uma empresa ela contrata um aluno recém-formado, ela já sabe que você não tem conhecimento técnico. E tem, mas pouco. O que ela quer de você é uma pessoa que solucione problemas. E muita gente hoje, ao se dar de cara com o problema, fica louco, fica desesperado porque não consegue resolver. E é justamente aí que um aluno de iniciação, ele sai na frente nessa corrida. Porque dentro da graduação, ele já teve que resolver problemas. Ainda que problemas simples e pequenos, relacionados ao seu projeto, mas aprendeu a resolver problema. Foi um aluno que um dia foi para o campo e não tinha uma balança ali ao lado dele para pesar um adubo, mas ele foi pedir emprestado ao colega de outro projeto. Foi um aluno que precisou fazer uma colheita e não tinha ninguém, ele foi pedir ajuda a um amigo, ao funcionário da UNEB. Um aluno que faltou um equipamento, ele foi bater no laboratório vizinho. Então, um aluno que, ao não ter algo na sua mão, despertou nele o senso de eu preciso resolver esse problema. Então, parece ser algo banal, mas é algo muito grandioso num profissional, a capacidade de resolver problemas. Ângela, o professor Manuel Abílio, ele fez uma pergunta aí em relação
acho que foi a genética que foi utilizada na uva, algo assim, aqui como é esse trabalho que você faz com a uva particular. Professor, então, na verdade, as empresas de genética que atuam hoje aqui na região, né, que é a Gilmarra, o IFG, o SNFL e a SunWorld, eles fazem todo o desenvolvimento de híbridos nos seus países de origem, né? Estados Unidos, Espanha, algumas têm campos de genética também na Austrália, na África. E depois disso, eles detectam lá materiais que eles acreditam que aqui no Brasil vão se desenvolver bem e eles mandam esses materiais para cá. Aqui, nós avaliamos como os materiais estão se comportando nas nossas condições climáticas. Então, fazemos essas avaliações, plantamos também diferentes porta-enxertos para ver como também vai se comportar. Fazemos alguns testes aqui, né, com hormônios, com fertilizantes. E depois disso, né, a gente seleciona essas melhores para irem para a escala comercial. Mas o trabalho grosso mesmo, né, o trabalho clássico, ele é feito nos países de origem dessas empresas e aqui vem alguns poucos materiais para a gente selecionar os que mais se adaptam à nossa região. Funciona mais ou menos assim. Mas essa sua preocupação aí com relação aos alunos, né, se capacitarem, né, se atualizarem, foi muito positivo, uma coisa muito importante que a gente sente essa necessidade mesmo. O aluno tem que ser bom. Eu digo aos meus alunos, vocês têm que ser bom, e muito bom mesmo, né? Mais ou menos não, porque a competitividade aí fora é grande. Então, quando o aluno ele se dedica mesmo, né? Então a gente sabe, ele fica tranquilo, sabe que terminando, saindo da universidade, ele está empregado e absorvido na própria empresa, no próprio estágio, como você no estágio, tem exemplo de outros alunos, né? Exato. No período de estágio, esse diferencial que já começa lá da iniciação científica, né? As pessoas que estão lá, os seus supervisores, terminam identificando isso e terminam absorvendo mesmo. Eu digo, quem é bom não fica sem emprego. Na verdade, eu gostaria de dizer para os agrônomos que estão me assistindo que falta agrônomo. O mercado é carente de agrônomo. Eu digo para vocês que eu não me lembro de nenhum ano em que várias empresas estavam em busca de engenheiros agrônomos e não encontravam. Então, assim, o curso de agronomia é um curso incrível. Esse momento de pandemia enalteceu muito, não só a importância da área de saúde, dos médicos, enfermeiros, como também enalteceu muito a importância do engenheiro agrônomo, né? O agro é uma potência. Eu atuo no mercado agronômico, que é um mercado fora do normal, é grandioso. Então, não falta emprego para agrônomo. O que falta é agrônomo realmente dedicado, que goste do que faz, que não tenha medo de trabalhar, que aceite as dificuldades que elas vão surgir no início da carreira. Olha, as coisas não começam fáceis, gente. Tem muita gente que sai da faculdade hoje e amanhã ele já quer estar numa picape com um Mac do lado. Enfim, as coisas não funcionam assim, né? Eu falo para as pessoas, muita gente pode olhar para mim hoje e achar que foi fácil, mas eu comi muita terra e como terra até hoje, né? Quem trabalha perto de mim sabe. Então, eu enfrentei muitos desafios, mas vale a pena. Então, o curso que vocês estão fazendo é incrível. A agronomia é incrível. Apenas se dediquem, porque emprego não vai faltar. Pois é. Ângela, a gente já está ficando com a hora quase no horário já de desligar, né? Então, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais para a gente anunciar antes de você fazer suas considerações finais, eu já vou te agradecendo, né? Agradecendo, muito obrigada, gratidão por você ter aceito o nosso convite, né? Para contar um pouco da sua história de guerreira mesmo. Eu te admiro muito as pessoas que lutam mesmo. Obrigada. Que correm atrás. Parabéns, assim, sua história muito bacana, né? Eu me emocionei quando você contou sua história, eu fiquei toda arrepiada, emocionada com sua história, né? Assim, a presença de Deus na sua vida te conduzindo, assim, perfeito. Então, eu agradeço muito e te
deixo a palavra para você fazer as suas considerações finais, agradecendo aí as pessoas, né, que nós estamos chegando já quase no final. Então, professora, eu só não queria deixar o professor Vanabili sem essa resposta. Professor, eu apoio muito o uso de fungos entomopatogênicos, bactérias entomopatogênicas, atuo muito forte no controle biológico, apoio demais o uso dessa modalidade de produtos e vem dando muito resultado na região e agregando muito valor. Então, professora, eu agradeço demais o convite. Eu tenho um carinho enorme pela universidade. Gosto demais dos alunos da UNEB, gosto de vê-los crescer. Parabenizo também a senhora, atitude incrível, né? Uma atitude bela que a senhora tomou de convidar os egressos, de dar uma movimentada na galera que está aí ainda. Parabéns demais. Eu tenho muita gratidão da faculdade que eu vim. Eu faria o UNEB de novo, eu faria agronomia de novo e faria o UNEB de novo. Porque o que eu vivi na UNEB eu não viveria em lugar nenhum. Os professores que eu tive na UNEB eu não teria em outro lugar. Né? Inclusive a senhora, que é apaixonada pelo que faz, né? Que poucos professores de cálculo são tão alucinados quanto a senhora era na sua aula. Dava aula de cálculo como se estivesse falando de coisa viva, né? Eu brincava muito com Regiane, porque eu gosto do que é vivo, né? E a senhora dava uma aula de cálculo que a gente começava até a gostar. Gratidão, gratidão. Olha, dizer a todos aí, muita gratidão a todos vocês. E se por acaso vocês tiverem alguma pergunta para a Ângela, né, essa pessoa fantástica, né, que a gente vê bem séria, né? Pessoa séria nas minhas aulas, eu estava conversando com ela, mas uma pessoa assim fantástica e que com certeza quem tiver alguma pergunta pode depois falar com ela posteriormente. Eu queria já anunciar a nossa próxima live, será com o egresso do PPGHI, o Eduardo Ares. Na próxima live nós vamos ter, não vai ser eu que vai estar mediando, vai ser a colega, a nossa professora querida do coração, a professora Lígia, vai estar mediano. O Eduardo, atualmente ele é aluno de doutorado em horticultura na Unesp, né? Então, não perca, e eu agradeço a todos vocês de coração por todos que participaram dessa live. Professor João Domingos, deixa eu só mandar um abraço para o professor João Domingos, que foi meu orientador. Tenho muita honra de ter sido orientada pelo professor João Domingos, né? Obrigada mesmo, viu, professor, por todo o aprendizado de fisiologia, por todo o carinho e paciência. E mandar um beijo aí para minha personal também, a Tami, que entrou aí. E agradecer a todo mundo que assistiu também, viu, professor? Eu queria agradecer a todos que dedicaram um pouco do seu tempo aí para estar assistindo. Batendo, na verdade é uma troca de experiências, né? Aqui ninguém é dono da verdade, tem a teoria do mundo, né? A gente conta um pouco da nossa história e tenta incentivar as pessoas, né, de alguma maneira a trilharem um caminho de trabalho e de conhecimento e de honestidade, né, também. Obrigada, viu? Muito obrigada, gratidão a todos, boa noite, um abraço virtual, né? Doida que passa esse período aí, essa pandemia, mesmo diante dessa pandemia toda, o agro não para, né? Está aí, nossa querida aí em pleno, né? Poeira, né? Todo dia, né? Como você muita falou. Poeira. Mas é gratificante, né? Gratificante. Eu fico extremamente feliz de estar escutando essas histórias belíssimas, né? De pessoas lutadoras, guerreiras, né? E é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu acho que hoje a gente conclui sem ser cortados, né? Tá bom? Pois obrigada, viu, meus queridos? Boa noite. Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite também. Obrigada mais uma vez, querida. Boa noite. Tchau. Tchau.